Fala galerinha, tudo na paz? Tudo tranquilo? Eu sou o professor Jorge e venho para mais um vídeo sobre eletrostática, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre campo elétrico criado por uma carga pontiforme. Olha só como é que vai ficar isso aqui, ó. Então tomemos uma carga positiva, vamos imaginar que ela está fixa. E aí o que eu quero? Eu vou colocar algumas carguinhas e vamos ver como é que fica a interação entre elas. Cargas de sinais iguais se repelem, então sobre cada carguinha de prova vai ter uma forcinha de repulsão. E o campo vai ter a mesma direção e o mesmo sentido. Por quê? Porque as carguinhas de prova são positivas. Vimos isso no vídeo anterior. Então temos aí o campo também na mesma direção. Vamos colocar uma legenda para ficar mais fácil para você. Então o pretinho aí representa o campo e o azul representa a força. Colocaremos agora 4 carguinhas negativas de prova. E perceba que entre positivo e negativo ocorre atração. Porém, o campo tem um sentido oposto. O campo também é para fora. Agora, se eu retiro essas cargas, as forças deixarão de existir. Por quê? Porque para existir força tem que ter no mínimo 2 cargas. Mas o campo ainda existe. E olha o padrão que estabeleceu o campo. São linhas, são setas que apontam para fora da carga que a está criando. E se essa carga central fosse negativa, o efeito seria o contrário. Então teríamos essa configuração. Então, para fechar esse raciocínio, cargas criadoras de campo, quando são positivas, criarão campo de afastamento. E cargas negativas criarão campo de aproximação. Tá certo? Tomemos 2 cargas separadas por uma distância d. Eu só separei o Qzão e o Qzinho para saber quem está criando e quem está sentindo o campo. Então o Qzão está criando o campo e o Qzinho é uma carga de prova, mas poderia ter colocado Q1, Q2, Qzão, Qzinho, tanto faz. A força de interação entre elas é calculada pela lei de Coulomb. E o campo criado no ponto onde está a carguinha de prova é dado por essa expressão. É a razão entre força e carga, que foi o tema do nosso vídeo passado. Isolando a força nessa expressão de baixo, temos que força é igual ao produto da carga de prova vezes o campo. E eu posso substituir esse valor F na expressão anterior. Então ficamos assim, ó. Carga vezes o campo é igual a K, Qzinho dividido por D ao quadrado. Posso simplificar essa expressão eliminando os Qzinhos. Então chegamos nessa expressão matemática. E é igual a KQ por D ao quadrado. Onde o E representa para a gente o vetor campo elétrico, a intensidade do vetor campo elétrico em Newton por Coulomb. O Qzão representa a carga que está criando esse campo, medido em Coulomb. D representa a distância e o K é uma constante que depende do meio. Note que o campo não depende do Qzinho, só depende do Qzão. Vamos fazer um exemplo para ver como é que fica? O exemplo diz o seguinte, ó, o campo elétrico de uma carga pontiforme em repouso tem nos pontos A e B as direções e os sentidos indicados pelas flechas na figura acima. O módulo do campo elétrico no ponto B vale 24 newtons por Coulomb. Aí vem a pergunta, o módulo do campo elétrico no ponto P na figura vale em newton por Coulomb? Então vamos organizar aqui para ver como é que fica. O que nós sabemos? Que o campo no ponto B vale 24 e eu quero o campo no ponto P. Primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar onde está o campo, a carga que cria esses campos. Para isso, basta traçar retas passando pelo vetor. E a interseção vai te dar a localização da carga criadora. Mas por que isso acontece? Porque o vetor ele sempre tem a direção da reta que passa pela carga e o ponto onde o campo está sendo criado. E digo mais, perceba que o vetorzinho está se afastando do pontinho preto. Se está se afastando, essa carga só pode ser positiva. E se ela é positiva, ela vai criar no ponto P um campo de afastamento, que seria um campo para a direita. Olhando a malha quadriculada, eu vou adotar que cada lado desse quadradinho vale D. Sendo assim, a distância da carga até o ponto B vale 2D e da carga até o ponto P vale 4Dzinhos. Jogando na equação temos, no ponto B, nós sabemos que o campo vale 24 e a distância vale 2D. Elevando 2D ao quadrado, ficamos com 4D ao quadrado. Fazendo a multiplicação cruzada, ficamos com 96D ao quadrado igual a KQ. Paramos por aí porque não dá para fazer muita coisa. Vamos para o pontinho P. No ponto P, a única coisa que eu sei é a distância que vale 4Dzinhos. É o que eu vou fazer, vou jogar na equação. Perceba que aparece KQ nas duas equações. E eu vou trocar. Sendo assim, dá para cancelar o D ao quadrado em cima com o D ao quadrado de baixo. E aí é só dividir 96 por 16, que vai dar 6. Que nos leva à alternativa D. Tá certo? Queridinho, espero ter ajudado vocês. Bons estudos e até o próximo vídeo.